A seguir, as últimas atualizações do Global Currency Reset, operações nacionais e internacionais. Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, eleito, favorito e benquisto. Espero, né, meus irmãos? Meus irmãos, muito obrigado. Hoje a gente está naquele dia, né, que vem antes da quarta e depois da segunda, terça-feira, dia 14 de setembro de 2021. Vamos firmes juntos, pois juntos somos mais fortes, não é mesmo, meus amigos, irmãos e irmãs que estão aí me assistindo, me dando essa força, muito obrigado. Se você gosta do meu conteúdo, tem alguma empatia comigo ou pelo conteúdo que eu trago, se inscreve aí no canal, me dá a tua força, deixa o teu like, comenta, eu adoro ver a posição das pessoas, as bênçãos desejadas, que Deus possa retribuir em dobro para cada um. Vamos firmes em mais uma semana, né, gente, que acabou de começar com muitas novidades. Eu vou trazer para vocês essas notícias aí que eu pude recolher por essa manhã e por esse início de tarde também, e também ontem à noite, né? E, meus irmãos, eu já tive aí na sua telinha hoje pela manhã, né, finalizando um conteúdo. Eu estou preparando mais coisas aí para esclarecimentos, né? Então você vai continuar me vendo de manhã, se Deus quiser. E vamos lá, né, meus irmãos, que as notícias estão aí e as paredes têm ouvidos. Vamos lá. Para o dia 14, né, gente, hoje que eu posso trazer é o seguinte. Embora os Estados Unidos sejam o padrão de liberdade em todo o mundo, as nações do leste europeu abriram caminho recentemente, demonstrando como dizer não às operações clandestinas dos criminosos. A liderança na República Tcheca, por exemplo, permitiu que o vaso enviado por vizinhos amigáveis simplesmente expirasse, em vez de executar a rotina de propaganda. Acho que este presidente recusou os grandes subornos da indústria farmacêutica, assim como a Hungria fez. Mesmo com isso, os dois países ficam sem nenhum caso de Covid para relatar. Podemos pensar que os Estados Unidos poderiam aprender uma lição com esses líderes sábios, mas a verdade é que tanto Milo Zeman, o atual presidente da República Tcheca, e o presidente da República da Hungria, Viktor Orbán, são acólitos de Donald Trump. Eles estão seguindo a abordagem conservadora de Trump e sua tutela. Sabem que um suborno não é tudo o que parece ser. Ambos disseram um grande não para Big Pharma. Ambos mantiveram seu país aberto durante essa pandemia. Ambos valorizam a liberdade de que goza sua república soberana e não a colocaram em risco por nada. Os países que são gratuitos podem ser encontrados se o procurarmos. Esses são os países com casos pequenos ou nenhum caso. Que tal isso para um benchmark? Estes países também serão aqueles que se beneficiarão de muitas outras maneiras com o Global Currency Reset, uma vez que o Tesouro dos Estados Unidos finalmente dê a partida e permita que o dólar desapareça. Qual é o atraso? As manobras são todas roteirizadas pelo Tesouro dos Estados Unidos e as equipes de RV, reconhecendo todos os protagonistas e seus papéis, considerando suas histórias e desfechos previsíveis. A declaração foi feita de que a inteligência tem todo o controle disso e não haverá um backwall. Ou seja, ninguém pode impedir o que está por vir. Ninguém pode impedir a evolução da humanidade da escravidão para seres humanos livres, alegres, saudáveis e soberanos. Isso está acontecendo agora. Trocas, transações de títulos, convites,
continuam e assim como algumas detenções. O nefasto será capturado. Aqueles que tentarem roubar estas transações serão capturados e isso não será legal. Não há ninguém em nenhum lugar escapando de nada. Em última análise, todos os que cometeram crimes irão pagar. Isso está acontecendo em nosso caminho agora. O push está ativado para o nível 4, que deve receber notificações antes que quaisquer SKR ou qualquer uma das milhares de contas em espera que já foram financiadas e líquidas, gerenciadas por bancos, possam ser gastas. O valor é recalculado todos os dias em que este RV é tentado, e embora o RV não tenha começado ainda, as taxas permanecem bloqueadas. Assim como o nível 4 está bloqueado. As taxas para as moedas que esperamos estão bloqueadas agora. Na semana passada, os titulares do K-Card do Iraque, por exemplo, receberam uma carta e um novo cartão de débito que pode ser usado em qualquer caixa eletrônico, explicando a eles sobre o Golden Dinar e que estaria pagando não menos do que $3,90 e até $4,05. Essa foi uma queda de $19,80 no cartão internacional do Iraque, no cartão nacional do Iraque. Esta também é uma taxa fixa do programa, porque a taxa exibida atualmente na tela do Banco Frontal Forex dos Estados Unidos ainda é a taxa do atual programa 0,0007. As moedas voltarão ao seu estado dourado. As moedas vão virar em todo o mundo, possivelmente enquanto estaremos observando. Espero isso a cada minuto, todos os dias. Este é o nosso legado para nossos filhos. É aconselhável considerar isso um fato e não insistir nas más notícias que infelizmente estão sendo divulgadas. Nem o Departamento de Operações e Defesa, nem os bancos de nível 1 ou 2 estão compartilhando detalhes hoje em dia, exceto aqueles que desejam compartilhar. E nem sempre é do nosso agrado. O que quer que seja afirmado, permaneça positivo em sua resolução e lembre-se, somos seres espirituais vivendo em uma existência humana e os pensamentos e as palavras têm peso. Nosso compromisso coletivo com os resultados é a coisa mais valiosa com o que podemos contribuir e nos comprometer agora. Os Estados Unidos não será bloqueado, nunca. Serão livres e serão gratuitos em todos os sentidos e sempre. Esta é uma declaração de fato acordada, posta em prática durante a Convenção dos Estados realizada em Abilene, no Texas, em agosto de 2021, quando a votação foi encaminhada e acordada por unanimidade para levantar-se contra a tirania com tudo o que temos. Obrigado por apoiar os Estados Unidos, e todos. Bom, pessoal, essas são as novas, dos contatos militares e próximos aos centros de redenção também. Esses contatos, eles são mais assertivos e nos passam coisas que realmente está acontecendo por trás dos bastidores, mas tem que se filtrar muito, pois é uma rede que, não diferente de outra, também está fadada a várias fake news, então as informações, para quem me acompanha, eu sigo uma linha de raciocínio dentre essas informações, e é uma linha coesa, segundo a minha própria diligência, com a qual eu quero trazer para todos os meus irmãos, E, meus irmãos, eu digo a vocês, para terem calma e aguardar. Eu sei que o momento é complicado,
confuso, né, e também pode nos trazer grandes lástimas, né, durante todo esse período. Mas é que as pessoas estão fragilizadas por conta de outras situações as quais elas já vêm ouvindo. As pessoas, quando elas param e começam a ouvir datas, vai sair dia 10, vai sair dia 15, vai sair dia 20, as pessoas começam a ouvir datas e elas depositam uma esperança nessas datas, né? Eu aposto que se eu mesmo viesse aqui e divulgasse datas, muitas pessoas ficariam esperançosas pelo que eu vou falar. Mas eu não quero me comprometer com uma coisa que eu não sei do momento, gente. Eu acho que quem divulga datas do acontecimento está inclinado a trabalhar de uma forma errada com este acontecimento, pois se mesmo é um acontecimento que está ocorrendo no mundo inteiro, fadado a todo o mundo sucumbir ou ressurgir, né? E não há como prever esse momento, meus irmãos, mas nós sabemos que ele está acontecendo. Agora, quando vai ser dado o start, quando vai ser liberado, para mim, é inconclusivo. Então, enquanto as pessoas continuarem acreditando nessas datas, acreditando novamente nessas posições que para mim não são iminentes, né, as pessoas vão continuar se lastimando e colocando sobre si uma carga muito negativa. Eu peço que vocês se despreendam disso, meus irmãos, e que se vocês quiserem acompanhar alguma coisa, né, que não vá fazer mal à tua psicologia, né, à tua mente, né, observem a partir desse ponto de vista que eu trago, porque aí as pessoas leem, elas já estão fragilizadas por tantas decepções, por tantas coisas, né, por já estarem crendo em informações erradas, né, e ficam fragilizadas por isso, e aí quando leem algo ou escutam algo que às vezes vai contra o que a pessoa está pensando, que às vezes é uma coisa que é proposital, mas difere do que ela acredita, a pessoa já fica totalmente confusa, conturbada, e isso é perturbação espiritual também, gente. Então vamos entregar na mão de Deus, vamos viver nossas vidas, né, como vivemos todos os dias, mas não se prender a datas desse evento. Isso pode acontecer esse ano, pode acontecer ano que vem, né? Então não adianta ficar falando, vai sair tal dia, vai sair tal dia. Se você acreditar nisso, é você mesmo que está fazendo mal para si, não é nem quem está falando, né? Porque quem divulga esse tipo de coisa com datas, para mim, está dizendo uma mentira para vocês, né? Por mais que queira passar uma verdade, está dizendo uma mentira. Eu conheço esses eventos assim, e eu me mantenho firme nesse assunto, porque isso não me faz mal, isso me deixa cada dia mais esperançoso. Mas tem gente que fica mal, né? Porque observa a situação como está, entrando para resolvida aqui, né, gente? Então, vamos nos orientar, né? Vamos nos orientar e observar a situação de um outro ponto de vista, porque se até agora não vimos nenhum resultado diante das pessoas que nos falam, né? Alguém está sendo alimentado com informação errada, ou alguém está fazendo isso propositalmente, né? As pessoas, não dá para pegar na mão de ninguém e falar assim, isso aí não vale a pena, isso não sei o que. As pessoas têm que fazer sua própria diligência, né, gente? O inimigo vem arrastando as pessoas em massa, então a gente tem que fazer a própria diligência para não cair nesse efeito manada também, né? E eu luto com isso diariamente aí, até porque, né, os detentores de títulos que eu conheço, né, que são pouquíssimos, ainda mais aqui no Brasil, dá para contar nos dedos de uma mão, né, gente? Não comercializam cotas dos tesouros que eles têm. Então, vamos firmes, né, meus irmãos? Eu acredito que a gente está num processo diante de tudo isso, nós estamos aguardando, mas vamos observar a situação e toda a perspectiva um pouco mais tranquila, para não nos afligirmos, não meter os pés pelas mãos, o carro na frente dos bois, né? E observar mesmo que está por vir, até porque esse momento aí ainda é muito oculto, a gente não sabe muito sobre ele, sabe que ele está acontecendo dessa maneira, e eu acredito nessa linha de raciocínio que eu estou trazendo para vocês, né, gente? E nada em outra coisa, para mim é tudo balela, tudo mentira, e eu não acredito em um cristão aqui do Brasil que venha falar alguma coisa para mim de operação, gente, pelo amor de Deus. Eu mal acredito nos de lá de fora, já foi difícil fazer uma linha de confiança onde eu pudesse ter uma diligência de informações coesas e concretas, né?
já foi difícil. Agora nem os caras lá de fora estão falando para mim que está acontecendo, que ainda não começou, a gente está vendo as coisas tudo, mas... né? Então vamos com calma, né, meus irmãos? A situação é complicada, eu sei, mas vamos com calma e observar a partir dessa perspectiva. Porque se você estiver observando como eu estou falando, talvez você não sofra tanto, né, meus irmãos? E a minha intenção é trazer paz e amor. Meus amigos, eu tenho aqui mais algumas novidades dos contatos bancários próximos ao Centro de Redenção. Então vamos lá, que a palavra deles também é primordial, né, nesse processo. O RV é a reavaliação real das moedas na sexta. O GCR está estabelecendo condições de coerência equitativas. Então, você tem os acordos judiciais, mundiais, e esses devem ser pagos primeiro. Já chegamos? Eu tenho 5 contatos de ligação realmente sólidos. 2 deles agora estão sobre NDAs. Eles não me dirão nada, exceto que estão sobre um NDA. Um deles realmente voou para longe, e eu não sei onde eles estão sentados ou se tem já algum tipo de dinheiro ou financiamento. Mas eles estão saindo e acredito que levaram algum tipo de negócio. 3 deles continuam tendo seus compromissos adiados. Os últimos compromissos foram às 11 da manhã de ontem no horário de Zurique. Devo saber no stream de hoje se eles têm permissão para manter esses compromissos ou não. Os resgates dos títulos poderiam estar ocorrendo antes do reset? Eu acredito que sim. Também pode ser que alguém esteja comprando esses títulos, porque sabem que eles vão valer mais em breve, e talvez vários tenham feito ofertas aos detentores de títulos que estivessem cansados de viver e aceitassem essas ofertas. Cansados de viver nesse processo, né, gente? Ou seja, ele fala aqui que como há um processo, que eu já falei várias vezes, muitos detentores de títulos, né, estão vendendo seus títulos a compradores, grandes empresas, financiadores milionários que podem pagar, e porque já não aguentam mais esperar esse processo, né? Mas muitos ainda aguentam, sabem que ele é real e aguardam, né? Muitos já se foram, não conseguiram nem chegar à linha de chegada. Eu compreendo e entendo isso, né? Mas isso é um movimento movido a eventos, não há como prever a hora nem o momento. Mas acreditamos todos que estamos próximos, né? E é isso que eu acredito também, né, gente? Infelizmente. É isso. Continuando aqui, né? Amanhã, eu terei amanhã, falta mais um dia. Quando vocês vão parar de falar isso? Gente, vocês que a indignação, volta a dizer, né? A indignação não é só aqui no Brasil, é mundial. Tem muita gente já muito indignada com essa situação, tudo, mas não depende da gente, né? A gente também não é culpado. A gente traz notícias, né? Se a pessoa não quer ouvir essas notícias, ela não tem nem que aparecer aí, né? Agora, se quer, tem que viver na situação e compreender essa situação, assim como as pessoas que estão nela presentes compreendem, né? E todo mundo trata todo mundo de igual para igual, até porque o meu real não está valendo mais do que o seu hoje, nem o seu mais que o meu. Então estamos no mesmo barco, né, meus irmãos? E nesta mesma tempestade, mas na ponta está Jesus Cristo, eu tenho certeza que nos salvará. Nada sobre CMKX ou resgates de moeda. Ainda está ficando com paredes de pedras dos banqueiros dos Estados Unidos. Sem vazamentos, eles estão preparados. Os contatos do Centro de Redenção estão de plantão para lá nos próximos dias. Quais são os livros brancos? Bom, esse é um plano estratégico de longo prazo que o Iraque implementou para trazê-los à prosperidade. É como o plano de reconstruir a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Exige um valor mais alto para sua moeda e quando o vemos executando em seus white papers, é uma grande notícia para nós porque requer uma nova taxa de câmbio. Eu gostaria que eles apenas nos deixassem entrar e trocar pelos SKRs. Eu também gostaria, mas eles estão preocupados que as pessoas vazem os locais dos centros de resgate. Com certeza seria mais fácil para todos os nossos nervos
se tivéssemos aqueles recibos guardados em segurança e apenas esperássemos que os fundos aparecessem em nossas contas. Isso seria incrível, mas eles acreditam que as pessoas compartilhariam muito e criariam ainda mais detentores de moedas se fizessem isso. E detentores de moeda fraudulentos, como já estão tendo em todos os lugares do mundo. Algumas pessoas pensam que estamos longe do lançamento do RV. O que você pode nos dizer sobre estes vínculos que as pessoas estão falando? Bom, os vínculos são os títulos históricos. Os títulos alemães são de propriedade de pessoas que investiram na reconstrução da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Existem também títulos de guerra históricos da China, do México. Costumava ser assim que os governos financiavam projetos, e eles prometeram uma certa taxa de retorno sobre estes títulos, mais ou menos como os títulos de poupança dos Estados Unidos. Para sacar no sistema antigo, precisamos pagar essas contas antigas. As pessoas que compraram esses títulos deveriam ser pagas há muitos anos atrás. Os títulos vêm rendendo juros há muito tempo. São laços históricos dos quais falamos. Os títulos da ferrovia chinesa também estão inclusos nesses resgates. E com certeza existem muitos títulos diferentes. Talvez mais de 50 tipos diferentes de títulos. Aqui nos Estados Unidos, quando Trump estava no poder, ele assinou uma ordem executiva de que todos os títulos dos Estados Unidos devem ser pagos. Portanto, qualquer pessoa que tenha investido em títulos de capitalização dos Estados Unidos, em qualquer tipo de título, também será pago. E ele estava, obviamente, se preparando para isso. E as multas e penalidades são porque está demorando muito para esses títulos serem pagos. Bem, estamos na terça-feira, é hora de esperar por mais uma semana. Ontem parecia que eles pretendiam resgatar. Ninguém sabe o momento exato e o que está acontecendo ainda, mas terei mais notícias amanhã. Pelo que entendi, estaremos cobertos por um contrato se trocarmos em centros de resgate, e se apenas formos a um banco, trocaremos pela taxa em que ela está flutuando. Acredito que nossas trocas trocaremos por definir a taxa. Portanto, agarre-se a ele e não faria nenhum sentido para nós. Isso é o que meus banqueiros me disseram. Como verificaremos em nossa reunião de intercâmbio se temos dinheiro para gastar? Pelo que entendi, eles vão nos dar uma versão do AirCard, que já foi mencionado, de um cartão de débito muito seguro. E você poderá verificar seu saldo antes de ir. Outra razão para a troca em centro de resgate conjunto é porque eles têm um equipamento para verificar toda a sua moeda enquanto você troca, adição especial de débito ou de cartões para você que são muito seguros e não podem ser acessados, exceto por você permitir isso. Não é como os cartões de débito em que alguém tem um leitor e se chegar perto o suficiente pode ler seu chip ou roubar seu dinheiro. É um cartão especial que permitirá que você acesse seus fundos com segurança. Foi o que me disseram. É verdade que os bancos receberão porcentagem das nossas trocas? Ouvi dizer que está incluído no back-end do Tratado do Ouro e os bancos receberão menos de 2%. Isso não sairá do seu lado. Já está incluído na transação. É assim que me foi explicado. Qual o significado de $50 por favor? Vamos, é simples. Uma nota de $50, obviamente, serve para uma reavaliação de sua moeda. Bom, meus irmãos, então, os contatos bancários próximos ao centro de redenção e esses contatos que também aguardam com operações, títulos, laços históricos, que aguardam há anos também, não diferente daqui das pessoas no Brasil, né? 8, 10 anos, eles lá 15, 20, 35 anos, 40 anos aguardando, né? Posições aí de famílias mais antigas, desde as guerras chinesas, guerras alemãs de 1945, né? A Guerra Mundial, as guerras chinesas também, esses títulos
Então, novamente vemos a posição do que Trump fez no poder, né, que ele iniciou aí todo esse movimento, e creio eu que, segundo as últimas notícias, ele esteja mesmo fazendo algo. Eu sei que a teoria da conspiração diz muito isso, né, gente? Mas eu acredito mesmo que o Trump esteja aí nos bastidores, mexendo algum pauzinho aí, fazendo alguma coisa. Mas até ele aparecer mesmo, né? O Sherlock Holmes ainda não achou ele, mas até ele aparecer mesmo e dizer e tal, aí eu vou acreditar mais, porque por enquanto a teoria da conspiração é que participa disso, né, e que fala muito e tal, eu não acredito muito não, mas eu vi algumas coisas na mídia que me inclinaram a pensar que ele está aí operante e ativo de uma maneira maior do que quando era presidente. Então, vamos ver nos próximos dias o que pode se haver, né? Se até aqui no Brasil existem movimentos políticos, né, de conspiração política, né, e tudo, né, nós vimos aí o que aconteceu aí nas últimas eleições e tudo. Então existe, né, existe mesmo uma contrapartida, uma força ruim que quer dominar o país e quer dominar o mundo. Mas temos que estar preparados, munidos de informação boa sobre a geopolítica, sobre a política, e temos que fazer nossas próprias diligências, irmãos, daqui para frente, para não nos deixar enganar sobre esse evento, né, pelo qual sabemos pouco, mas pelo menos eu estou correndo atrás e resolvi me apoiar em pessoas que estão diretamente ligadas a isso, do que em pessoas aqui no Brasil que mal especulam sobre isso, né? Mas vamos firmes, né, meus irmãos, ao que eu tenho para hoje, nessa terça-feira maravilhosa. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado por essa força maravilhosa, pelas novas inscrições. Continue se inscrevendo aí, meus irmãos, me dando essa força, possibilitando ser realizado esse sonho dessa pessoa humilde e simples que vos fala. E vamos firmes e juntos, pois juntos somos mais fortes, ao infinito e além. E sempre além, né, meus irmãos? Vou colher mais alguma coisa por essa tarde de terça-feira, essa noitinha, e a gente se fala mais tarde aí, se eu tiver algo de relevante para trazer, e vocês voltem aí, né, para compartilhar esse momento aí comigo, tá? Tchau, meus irmãos, fiquem com Deus, até mais tarde, que Deus abençoe o dia de vocês, tchau, tchau.